Olá, Shalom. Para você que está aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E para aqueles que já nos acompanham aí ao longo dos vídeos que a gente produz, a gente já fica muito feliz pela sua presença e pede aí para compartilhar, enfim, divulgar aí com os seus conhecidos, tá bom? Bom, nós estamos tratando já alguns vídeos sobre o dilúvio, né, uma história muito importante na Palavra de Deus e para a humanidade. A gente separou aqui o tema Jesus em Noé, passado, presente e futuro, porque a gente acredita que é um tema importante para toda a humanidade e vai continuar sendo importante mais para frente. Estamos aqui hoje para falar sobre a arca, né? Isso porque a gente subdividiu, né, esse tema em algumas palavras que o próprio Jesus falou em Mateus 24, né, começando lá nos dias anteriores ao dilúvio, onde a gente trabalhou, né, as pessoas que sofreram essa calamidade. Também depois a gente falou sobre Noé, né, e não somente em Gênesis, mas tudo que a gente poderia perceber que a Bíblia fala sobre esse personagem. E agora nós estamos trabalhando desde o vídeo anterior sobre a arca, tá? E vamos chegar até o momento em que a família de Noé entra nela. Bom, antes de mais nada, vamos ler o que a própria Bíblia diz sobre, né, a arca. Lá está escrito em Gênesis 6, dos versículos 14 ao 16, que diz assim: Deus falando para Noé: Faze para ti uma arca de madeira de gofer, para os compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixos, segundo e terceiro. Bom, são esses detalhes. A gente não vai conseguir trabalhar todos esses detalhes nesse vídeo, né, mas a gente promete aí, se assim o Senhor nos permitir, nos próximos vídeos a gente trabalhar cada uma dessas questões, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, hoje, o material utilizado pela arca, que a gente já começou falando no vídeo anterior. Bom, a gente defende a ideia aí, como já tem algumas traduções, algumas versões da Bíblia atualmente, que coloca a madeira de gofer como madeira resinosa, né, lá em Gênesis 6,14. E é interessante que essa palavra gofer, ela tem a mesma raiz, ela tem letras, né, consoantes semelhantes à palavra que foi traduzida como betumarás e como betume nesse mesmo versículo. Então, gofer, né, betumarás seria coferetá e betume, cofer. Então, essas três palavras, né, como a gente mostra aqui no quadro à esquerda, elas têm consoantes, né, palavras que são, né, da mesma raiz. A gente sabe, por exemplo, em qualquer língua, como o português, quando tem várias palavras que têm, né, uma mesma parte semelhante das outras, é porque tem alguma ligação, né, de sentidos entre elas, alguma origem comum. Então, a gente crê que gofer, né, ela está ligada aí à palavra betumarás e betume, bem como, né, outras palavras bíblicas como Chipre, Kipre, né, ou Kipreste, né, enfim. Árvores resinosas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, como o cipreste, o zimbro e o pinheiro. A cipreste aparece na Bíblia muitas vezes, mas na maioria delas não do termo original hebraico como quipreste, né, com outros termos. Mas, enfim, essa madeira está presente lá no Oriente, né, durante muito tempo. A questão do revestimento. Bom, a gente entende que o termo betumarás e betume não foi bem traduzido em Gênesis 6,14, infelizmente. Tá? No mínimo, a gente poderia traduzir como farás compartimento na arca e a cobrirás por dentro e por fora com cobertura. Essa seria uma tradução muito simples, né? Porque esse termo, cofer, né, ele, ao longo da Bíblia, ele é traduzido muitas vezes como cobrir, proteger, né? Enfim, a gente vai mostrar um pouquinho aí mais à frente. Mas a palavra betume, em outros textos bíblicos, ela aparece sendo tradução das palavras hebraicas zefet, por exemplo, e remar. Perdão. Zefet se encontra lá em Êxodo 2:3 ou Isaías 34:9, traduzindo como betume ou chipre, asfalto, alcatrão.
E remar aparece, por exemplo, em Gênesis 11:3, na construção da cidade da Torre de Babel, em Gênesis 14:10, na guerra entre 5 a 4 reis, ali nas proximidades do Mar Morto, né, de Sodoma, e também Êxodo 2:3, assim como Zéfiro, né, ali na situação onde Moisés é colocado, né, num objeto, né, que é colocado no rio Nilo, né, para ser conduzido até a filha do faraó. Bom, então, já que existem outras palavras para betume nas escrituras, e gofer só é traduzido como betume aqui em Gênesis 6,14, então tem essa questão aí que levanta em xeque essa tradução. Bom, por que não betume, né? Primeiro porque ele é tóxico e se for usado, né, em temperaturas de ebulição, em altas temperaturas, ele é cancerígeno, então traz mal à saúde. E se a gente pensar, né, em quanto betume foi utilizado para cobrir toda a arca, né, existe aí a possibilidade, aí, se for colocado entre meio centímetro ou 1 centímetro em toda a arca, por dentro e por fora, esse revestimento vai gastar cerca de 100 mil a 200 mil litros de calafetagem. Bom, isso sem contar com os buracos, as fendas, né, entre uma madeira e outra. Então, gastaria bem mais. Então, assim, é um volume muito grande de betume. E qual o problema desse volume de betume? Né? É porque não tem na natureza? Tem sim. A questão é que imagina a pessoa que ela vai utilizar, né, extrair esse material da natureza, por exemplo. Né? Ele vai demorar muito para conseguir extrair tudo isso, vai ficar exposto a um volume muito grande de betume que vai prejudicar a sua saúde, com certeza. Além daquele que vai extrair da natureza, tem também aquele que vai colocar, né, calafetar, né, revestir a arca com esse impermeabilizante. E aí também ele vai ficar exposto durante muito tempo ao betume. Tudo isso é prejudicial. Além disso, se, né, eu esperasse a arca secar, né, enfim, de qualquer forma, né, eu estaria exposto a esse material, tanto na produção quanto na cobertura da arca. Até porque não daria para ser imediato, porque senão Noé, a sua família, os animais, se ao ser construída a arca, ao ser betumada a arca, eles entrassem, eles iam ficar ali dentro por mais de um ano. Então, eles iam ficar diante daquele produto, né, de um odor desagradável e tóxico durante muito tempo. Então, todas essas possibilidades, né, a questão aí da produção, da cobertura e de ficar ali dentro, se fosse muito rápido, tudo isso aí seria problemático para a saúde de quem construiu e de quem vai usar a arca. Além de tudo isso, existe o risco de incêndio da arca, né, devido à fácil inflamabilidade do betume. Né, e, bom, para fechar essa parte, a gente entende, né, que muitas construções antigas, muitos materiais antigos foram revestidos de betume, só que a diferença é que essas construções, essas fabricações, elas eram feitas muitas vezes por escravos. Não eram pelas pessoas que queriam usufruir, né, dessa construção. Que não é o caso aqui de Noé e sua família, né? Eles estavam totalmente participantes, né, de toda essa construção, fabricação. Então, seria complicado, né, para ele e sua família lidar com tanto betume assim ao longo de vários anos seguidos, né? Toda essa exposição seria bem prejudicial para eles. Então, a gente conclui aqui dizendo que não seria nem prudente, nem producente. Tá? Bom, então, a gente traz aqui a possibilidade dessa cobertura ser resina, né? Resina produzida da própria árvore, das árvores, não a resina natural das árvores. E a gente tem algumas possibilidades de confirmações bíblicas, porque, por exemplo, né, em Cantares 1,14 e Cantares capítulo 4, versículo 13, nós temos ali as seguintes traduções: chipre, ou cipreste, ou rena, que é um arbusto. Então,
tanto o cipreste aqui quanto a rena está relacionado a uma árvore que produz resina. Bom, a gente tem também outros textos, como 1 Samuel 6,18, 1 Crônicas 27, 25 e Cantares 7, 11. O que nos diz essas passagens? O termo ali, copper, traduzido, ele apresenta-se como vila, aldeia campestre ou povoação do campo, ou seja, são moradores de locais de casas, né, de vilas, de bairros que não são da cidade, não são de construções de pedra, não são de construções de muradas, né? Então, são casas feitas de madeira. Então, tudo isso, todas essas traduções, todas essas palavras aí no contexto bíblico, elas nos indicam, né, a ligação com as árvores. E seria possível um produto natural das árvores, né? Isso aqui é a pergunta. Bom, quando um material betumoso não estava disponível, ao longo aí da história, a gente tem vários exemplos de que era extraído a seifa da casca das árvores para calafetar os cascos dos navios. Então, se isso tivesse acontecido na Arca, não seria o único caso da história da humanidade, tá? Não seria algo à parte, né? Seria algo comum. E Noé poderia ter extraído semelhante ao que era feito, né? Feito na extração do látex das seringueiras, né? Na produção de borracha, enfim. No épico de Gilgamesh, por que a gente está citando essa história aqui de Gilgamesh? É um mito, né? Porque por mais que tenha aí situações, né, e cada uma versão é totalmente bem diferente da outra, mas é uma prova de que o mundo, né, conheceu a história do dilúvio. Até porque é justamente a família de Noé que vai passar pelo dilúvio que vai se espalhar sobre a terra, né, que vai gerar todos os povos que habitam hoje na terra. Então, com certeza, né, todos os povos da Terra, em sua origem, tiveram acesso à história do dilúvio. Isso a gente vai falar mais para frente, tá? Mas a história do dilúvio é conhecida em todos os continentes, né? E essa é só mais uma das histórias, né? É uma história acadiana, e o termo acadiano ali nessa história para o impermeabilizante foi copru, que é o nome de uma árvore da região do Delta no Egito. Aí, ligação com a árvore. E também o termo gopher pode ser, na epopeia de Gilgamesh, uma palavra lá que é chamada de gupro, que foi empregado lá nesse mito, né, no sentido de tábuas. Olha que interessante. Mais uma vez, ligado à árvore. Bom, já para o professor de hebraico Bush, do século XIX, esse vocábulo gopher, ele pode ser, sim, o cipreste, né, lá no grego kuprissos, que teve aí uma questão de uma troca, né, das letras, né, da grafia, na escrita. Na hora de copiar, né, o Gênesis, até porque antes não era impresso, né, a Bíblia era copiada de mão em mão, então o escriba pode ter mudado aí o G pelo K. Não há um grande problema, graças a Deus, né, que como é uma palavra muito comum em toda a Bíblia, é possível perceber que ali pode ter sido realmente no original, né, lá com Moisés, um K, tá? Então, enfim, não se perde aí a ideia, né, do seu sentido por conta aí das diversas possibilidades, até mesmo no próprio versículo de Gênesis 6,14. Então, isso é uma possibilidade apresentada pelo professor Bush, aí defendendo que o gopher realmente seria o cipreste. Seria, no seu original, a palavra copper. Já o arbusto rena, que a gente citou, seria cyprus em latim, né, que também está muito ligado, né, à palavra copper, e foi utilizado tanto pelos egípcios como pelos romanos no tingimento de cabelo, por exemplo, as mulheres, os homens tingindo a barba, o tingimento de pelo de cavalo, né, enfim. Bom, e um dos mais de 400 itens mencionados no papiro Weber é justamente o arbusto rena. Esse papiro é datado aí originalmente de
1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás. E nele constava um guia médico que cita uma série, né, todas as doenças conhecidas na época e suas formas de tratamento. Tá? Ali, né, a rena recebeu o nome de cupros ou cíperos, e é interessante que já havia defesa, né, da utilização dessa planta por não ser tóxica e por curar infecções de pele, né? E até hoje, né, existe essas possibilidades. Bom, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, o que a gente ainda vai abordar, se vocês repararem em cada slide, lá embaixo tem uma fonte. Então a gente não tirou simplesmente de um blog qualquer na internet, a gente tirou de artigos científicos, de livros, né? Enfim, e a gente está aqui comprovando isso, tá bom? Bom, para concluir essa parte, né? E aí, se você quiser mais detalhes, você pode assistir o vídeo anterior. Essa palavra copper, ela, como a gente disse, ela é utilizada em toda a Bíblia. E o termo, né, do material para cobrir a arca, ele foi utilizado como símbolo de, por exemplo, o pagamento para perdão daquele que havia falhado, que havia pecado, ou até mesmo algo que faria com que a pessoa que está com a sua vida em risco, perdão, ou mesmo com uma dívida, né, que é alta, é um termo para ser utilizado do material que iria pagar essa dívida. Tá? Então, por exemplo, lá nessa imagem de fundo, a primeira delas está aí citando, né, o dia do perdão, o Yom Kippur, Kippur, Copper, é a mesma raiz. E abaixo, né, nós temos a Arca da Aliança, né, que ficava lá no Santo dos Santos, no Tabernáculo de Moisés. E a parte de cima, né, a cobertura da arca é chamada de Kaporet, né, que, né, tem tudo a ver com copper. É justamente nesse dia do perdão, é onde o sangue, né, era aspergido ali, pingado ali, para perdão dos pecados. Né? Enfim, então a gente tem essa palavra copper sendo traduzida em toda a Bíblia, nesse símbolo de que algum animal, algum ser vivo deveria morrer para livrar alguém da culpa, livrar alguém da morte. E realmente, assim, tem tudo a ver, né, com a questão de Noé, né? Noé não era inocente, ele precisava aí de uma graça, né, como aparece lá no texto de Gênesis 6, ele, sua família, né, então ele foi coberto porque árvores, por exemplo, né, derramaram a sua resina, como se fosse um símbolo do sangue, né, do Cordeiro de Deus que foi derramado para a salvação daqueles que estavam dentro dele. Bom, o tamanho da arca, né? Vamos falar um pouco sobre o tamanho. Então, segundo Gênesis 6,15, a arca tinha um comprimento de 300 côvados, uma largura de 50 côvados e uma altura de 30 côvados, o que equivale para a gente hoje de um comprimento de 183 metros e meio, uma largura de 22 metros e 25 centímetros e uma altura de 13 metros e 35 centímetros. Né? É uma estrutura gigantesca. E para a gente comparar, para a gente ter uma ideia, né? A gente cita aqui um shopping, né? O Botafogo Praia Shopping, lá da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, para quem conhece, que a sua extensão, né, desde a sua frente até a parte traseira, a gente mede aí cerca de 135 metros, aproximadamente, né? É só para a gente ter uma comparação, né, quem desejar, né, andar por dentro desse shopping ou por fora dele, né, para ter uma dimensão do que seria o comprimento da arca. Claro que a sua altura é bem grande, porque tem 9 andares, né, cerca de 9 andares, mas é só para a gente ter uma noção aí do comprimento, tá? Para a gente ter uma dimensão real do que seria a arca. Né? Se a gente comparar aí o shopping com os carros lá embaixo, né, com os ônibus, as pessoas, né, a gente vê que é uma estrutura, né, uma dimensão bem grandiosa. Bom, e como é que a gente sabe, né, quanto equivale cada côvado no nosso sistema de medidas, né? Bom, o côvado, isso em todos os livros, né, a gente pode perceber que é da ponta do dedo médio, né, esse dedo do meio, até o cotovelo.
E segundo Morris, né, um engenheiro estudionense, ele fez algumas tabelas, né, a gente resumiu aqui para simplificar, mostrando que, bom, a medição da ponta do dedo até o cotovelo, isso é muito relativo, né? Porque cada pessoa tem uma altura diferente. Imagina, seria bem complicado. E aí ele trouxe, né, alguns exemplares que foram percebidos da Babilônia, tanto os menores quanto os mais longos, no Egito a mesma coisa e em Israel também, tá? Então, os estudos sobre a arca, eles utilizam geralmente esse comprimento mais curto do côvado, né, de 44 centímetros e meio. E como foi chegado, né, a esse valor? Né? Como chegamos a esse valor? Bom, através de duas descobertas, perdão, científicas, né, arqueológicas. A primeira delas é uma inscrição que descreve lá na Jerusalém antiga, uma cerca de 1880 a.C., muito antigo, né, que citava uma canalização das águas da fonte de Gion para um outro local dentro dos muros da antiga cidade de Jerusalém. Então, essa inscrição lá dizia que, por exemplo, essa canalização ela tinha uma dimensão de 1.200 côvados, né, de comprimento, de extensão. E aí, o que foi feito? Né? Escavações arqueológicas descobriram, né, essa canalização, esse túnel de água, e percebeu que ele media 533 metros, né, de comprimento, de extensão. Então, né, calculou os 1.200 côvados com os 533 metros. E aí chegou-se ao valor de 44 centímetros e meio por cada côvado. Tá? Esse é um dos exemplos da forma com que se chegou à medição dos côvados bíblicos. Tá bom? Bom, está aqui, né, na parte direita superior, aí a extensão dessa canalização das águas, né, desse túnel de águas por baixo da cidade, e abaixo o túnel em si, com as águas. Bom, mas não poderia ter utilizado árvores do tamanho da arca, né? Será que existiriam árvores tão grandes a ponto, né, de Noé não precisar ficar emendando uma tábua na outra, né, para a construção da arca? Se a gente olhar para essa foto, né, o homem lá embaixo, né, e a árvore gigantesca, né, a gente já começa a perceber que existe essa possibilidade. Bom, a resposta é sim. Olha aí, duas crianças diante de uma árvore gigantesca. Né? Bom, vamos falar da altura das árvores possíveis. Né? Então, se a gente pensar que a arca tem 300 côvados de comprimento, 300 côvados multiplicados por 45 centímetros, a gente chega aí a uma média de 135 metros de comprimento da arca. Tá? Bom, a árvore registrada mais alta da Terra é a sequoia, apelidada de Hyperion. Ela tem 115 metros de altura na última vez que foi medida. Né? Então, ela está lá na Califórnia, né, no Parque do Estado de Redwood, não sei falar, Redwood, na Califórnia, nos Estados Unidos. E estima-se que a altura máxima que uma árvore poderia atingir está entre 122 a 130 metros de altura. Isso nos nossos dias hoje. Né? Se a gente pensar antes do dilúvio, né, que a geografia do planeta, né, a atmosfera do planeta era completamente diferente, isso, né, pode ainda ser elevado, tá? Então, sim, a gente tem árvores que poderiam chegar ao tamanho praticamente da arca, tá? E o tempo, né, porque uma árvore não cresce tão rápido assim. Né? Para se chegar a uma árvore desse tamanho, ela precisaria viver muitos séculos, exatamente. E aqui a gente coloca um quadro, né, com os anos, né, o cálculo dos anos, desde Adão até a morte de Noé, e a gente percebe, então, que se Noé ele
né, vamos dizer, né, que ele começou a construir a arca aí quando ele tinha 500 anos, ou um pouco antes disso, a gente já chega aí mais ou menos ao ano de 1400, 1500, depois de Adão. Então, né, se a gente pega aí 1500 anos de história, dá tempo das árvores crescerem bastante. Enfim. Se a gente comparar, então, a arca com outras embarcações, né, que já existiram ou que existem, né, então, na nossa parte, a gente vai fazer isso. Estou bebendo bastante água hoje porque minha garganta não está muito legal. Bom, temos aqui a Arca de Noé, né, que é a última, né, lá de baixo, sendo comparados às outras embarcações mais na parte de cima. Temos a embarcação Santa Maria, temos a embarcação Ioming, não sei falar exatamente, né, o termo, o Titanic e o Queen Mary II. Se a gente olhar no Titanic, é bem maior do que a Arca de Noé. E o Queen Mary II, né, o dobro do tamanho, né, praticamente. Então, se a gente pensar, né, nas possibilidades, sim, é possível ter embarcações bem maiores, a gente vai comprovar. E se a gente falar de navios de madeira, a gente tem, né, o Wyoming, com o tamanho aí bem perto da arca. Bom, citando exemplos atuais, né, que estão na internet, a gente tem o Venino Pantoja, que foi o recorde em 2015 como maior embarcação de madeira navegável, né, de 38 metros de comprimento, né, 38,2 metros de comprimento e 8,2 metros de largura e 3 conversas. O problema, né, do Venino Pantoja é que o casco foi revestido com fibra de vidro, né, para sustentar aí, né, e ser navegável. Ele demorou 8 anos para ficar pronto e teve ajuda de 15 pessoas. Então isso já nos dá aí uma margem para entender que a arca não foi construída tão rápido, né? Não é algo para ser construído em meses, né? Demorou anos e, na verdade, muitos anos. A gente, o Venino aqui, ele é bem menor que a arca, né? Demorou tanto tempo e teve ajuda de tantas pessoas, porque a arca também não, né? A gente tem atualmente, né, a partir de 2003, o Gutenberg da Suécia, que é o maior veleiro de madeira do mundo, e foi uma réplica, né, foi construído para ser uma réplica de um navio do século XVIII. Né? Ele tem 58 metros e é feito todo de madeira. É claro que ele tem toda uma estrutura mecânica, né, tecnológica, atual, mas, enfim, toda a parte de estrutura, né, de madeira, tá? Para mesmo comparar com um navio de alguns séculos atrás. Ele tem 58 metros, ainda não chega à dimensão da arca, né, mas já é muito grande. E tem o tal do Wyoming, não sei falar direito, que, olha, ele é de lá 1909, né, ele é bem antigo, era uma escuna americana de madeira de 6 mastros, e ele media, né, 108 metros de casco. Então, assim, ele era bem grande, né? Ele era de mais de 100 metros. Se a gente comparar esse pedacinho aí de madeira que fica para fora, né, ele chega quase que ao tamanho mesmo da Arca de Noé. Tá? Qual foi o problema dessa embarcação? Ele era navegável, né, ele funcionou aí durante 15 anos, né, mais de 15 anos, sendo que nas suas primeiras viagens, né, nos seus primeiros anos, ele sofreu, né, os ataques do mar, né, vamos dizer assim, né, as solicitações do mar, e ele teve torções, deformações,
E mesmo com essas torções e deformações, ele continuou sendo navegável. O problema foi que ele passou a ser obrigado, né, os governos obrigaram a usá-lo apenas como cabotagem, né, para ficar ali entre as margens, né, navegava com toneladas de carvão, enfim, mas, enfim, ele continuou sendo navegável até, né, o final da sua trajetória. Tá? Então, sim, é possível ter embarcações tão grandes a ponto de carregar toneladas dentro dele. Gente, e a gente está falando até aqui de barcos, né, de embarcações. A ideia da Arca de Noé não é ser um barco como esse, né, que vai ter velas, timão, remo, né, vai ter algum tipo de motor, nada disso, né, propulsão, nada disso. Né? Ele apenas precisava flutuar, né? Só isso. E, né, essas embarcações todas que a gente está citando, de madeira, elas são provas de que seria possível sim. A gente tem hoje, né, nos nossos dias, um exemplo, né, de um empresário e carpinteiro holandês, né, que lá na Holanda ele passou 20 anos construindo uma réplica da Arca de Noé em tamanho real. Então, a arca que ele construiu, de fato, tem as mesmas proporções, né, com relação ao tamanho da arca. É claro que hoje em dia, por questões de engenharia, de leis, né, que regem toda essa questão, né, de construções, ele não pôde fazer uma embarcação só de madeira. Né? Ele teve que utilizar todos os materiais, enfim, que são necessários hoje, e também para ser navegável, porque essa embarcação viajou de um país para o outro e tudo mais, já esteve aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, inclusive. Então tem uma ideia de navegação completamente diferente da Arca, mas é só para as pessoas, né, que acessaram ter uma noção de tamanho. Bom, perdão. Se a gente falar de proporção da Arca, né, a Arca, né, ela foi estudada, tá, por uma série de engenheiros, e é interessante que foi identificado que o quanto mais comprida ela fosse, mais conforto se teria, né? As pessoas não ficariam balançando tanto. Porém, ela seria mais vulnerável, né? E a parte do meio poderia ser quebrada por uma onda. Né? Então, quanto mais comprida, teria o risco de ser quebrada. Então, né, vamos analisar. Então, quanto mais alto, seria mais resistente, né? Ela não quebraria tão facilmente. Porém, ela seria mais vulnerável ao emborcamento, né? Ela ia virar com mais facilidade. E aí não seria nada confortável, né? Você sendo jogado de cima para baixo o tempo todo. E o quanto mais largo, ela seria mais estável, ela não balançaria tanto. Perdão, ela balançaria, né? Ela não seria confortável, mas ela não rodaria, né? Não emborcaria. Mas seria mais vulnerável ao movimento das ondas, por isso que ela balançaria tanto. Tá. Bom, e aí, né, a arca, ela não é tão comprida ao ponto de poder ser quebrada, ela não é tão alta a ponto de ficar emborcando, e ela não é tão larga a ponto de ficar, né, balançando tanto. Né? Então, ela tem conforto, resistência e estabilidade. Não sou eu que estou falando isso, né? Foram feitos testes de estabilidade para a Arca, tá? Isso lá nos anos de 1992, na Coreia, né? Foram pesquisadores do Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica, a sigla em inglês, né? CRISO, e esses pesquisadores, né, desse instituto, eles foram liderados pelo Dr. Seung W. Hong. Ele é licenciado em Arquitetura Naval pela Universidade Nacional de Seul e PhD em Mecânica Aplicada pela Universidade de Michigan. Bom,
Esses pesquisadores, né, eles estudaram vários tipos de possibilidades, né, em diferentes proporções de casco, com o mesmo volume, né, com o mesmo peso, porém com diferentes comprimentos, alturas e larguras. E foram sendo combinados para produzir 12 cascos fictícios. Então, eles fizeram alguns mais compridos, outros mais largos, outros mais altos, né, e foram medindo, né, todos com o mesmo peso, né, e foram é, produzindo ondas, né, artificiais, ventos artificiais, enfim, para ver como seria. É lógico, gente, que isso não foi no comprimento da arca, tá? De 130 metros de comprimento, não. Foram pequenos, né, pedaços de madeira, né, sendo testados em laboratórios, tá? Réplicas pequenas da arca. Então, o que se levou em conta, né? Considerou-se o formato de um paralelepípedo para a arca, tá? Então, não seria, deixa eu voltar aqui, né? Como um barco, né? Uma embarcação parecida com o barco de hoje, ou como aparecem nos desenhinhos da Arca de Noé, né? Não precisaria ser assim, né? Mas sim como um paralelepípedo, como essas imagens aqui mostram, tá? Bom, outra coisa que se levou em consideração é o côvado de 45 centímetros. Tá? Foi arredondado e aí foi diminuído até poder, né, fazer uma réplica da arca pequena. E adotou-se a densidade aproximada da madeira de cedro ou cerejeira. Né? Então, utilizou-se esse tipo de madeira. Então, tudo isso foi testado, foi avaliado, né? E, enfim. Esses 12 cascos fictícios, né, de tamanhos diversos, né, se você olhar aí cada coluna dessa tabela, vocês vão ver que tem um comprimento diferente, uma largura diferente, uma altura diferente. E aí, na última coluna, a gente tem os resultados. Aquela madeira, né, do comprimento de 135, da largura de 25,5, da altura de 13,5, foi a que foi mais estável. Tá? É a que não emburcou, é a que não ficou sacudindo tanto, é a que, né, no caso, ela não teria como quebrar, né, por conta de ser uma réplica bem pequenininha, mas é que foi mais estável aí diante, né, das provocações que foram feitas. Tá? Então, foi um estudo bem interessante para comprovar essa ideia de que a arca seria, né, totalmente possível. Tá? Com relação ao desempenho, segundo esse instituto, né, o CRISO, a arca era extremamente estável em mares violentos e poderia inclinar até 60 graus. Então, ela não emborcaria, ela se inclinaria até no máximo 60 graus e assim, né, depois ela se endireitaria, voltaria para o seu estado original. Porém, né, se ela se inclinasse a 60 graus, né, como vocês podem ver lá nessa primeira imagem aí, o que aconteceria? Teria o risco de inundação. Então, né, ela só poderia, no máximo, rotacionar até 31 graus. Embora aquela réplica lá conseguia rotacionar até 60 graus, a Arca de Noé só poderia rotacionar até 31 graus, no máximo, tá? Para não acontecer inundação. Ou seja, a água não entrar pelas janelas, né, e inundar toda a arca. Para isso, para ela rotacionar no máximo até 31 graus, ela conseguiria resistir a ondas de até 47,5 metros. Então, o máximo de onda que ela suportaria para rotacionar até 31 graus. Contudo, a onda, né, em alto mar mais alta que já foi medida, né, pelos cientistas, chegou a 26 metros. Então, assim, né, praticamente metade do que a arca suportaria. Então, tranquilo. Isso aconteceu lá no Atlântico Norte. Alguém pode falar do tsunami, né, que tem ondas maiores. Bom, a maior onda de tsunami já registrada ocorreu em Hokkaido, no Japão, e chegou a 30 metros de altura, provocada por um terremoto de magnitude de 7,6 na escala Richter. Contudo, os tsunamis não são perigosos para embarcações em alto mar.
né? Os tsunamis acontecem nas costas, né? Nas praias, enfim, né? Nas regiões próximas aí do mar, tá? Então não tem esse risco. Ou seja, a gente não teria uma onda tão alta a ponto de fazer a arca emborcar mais de 31 graus e inundá-la, né? Segundo esses estudos aí da crise. Muito interessante isso. Bom, e se a gente falar de dimensões semelhantes, né? Alguém pode questionar a dimensão da arca. Por que 130 por 30 por 50, enfim. Bom, se a gente pegar, né, esse navio da Segunda Guerra Mundial, o SS Oregon BB-3, ele tem 348 pés de comprimento, 69 pés de largura. Se a gente dividir, né, um por outro, dá 5 de dimensão. Se a gente pegar a Arca de Noé, 300 côvados de comprimento, dividido por 50 côvados de largura, dá 6. Então, maior que o Oregon. Ok. Se a gente pegar hoje o Prelúdio, que é a maior embarcação do mundo hoje, ela tem 488 metros de comprimento e 74 metros de largura. Se eu divido um pelo outro, dá 6,6. Ou seja, a arca está na média, né, de dimensão possível para a navegação. Ela não é um absurdo, como alguns querem jogar na internet, enfim, só para contrariar a palavra de Deus. Então, estão aí alguns estudos da crise. Mais uma informação, né, para vocês hoje. Se o vagão de trem da réplica, né, aí ao lado, né, então fizeram uma réplica da arca e colocaram ao lado tanto a caravela Pinta, utilizada por Cristóvão Colombo quando chegou na América, e um vagão de trem com cerca aí de 75,6 metros cúbicos. Se a gente coloca um vagão de trem ao lado da arca, né, a gente consegue perceber, né, o quanto que a arca suportaria de quantidade, por exemplo, de animais. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, um vagão de trem com a mesma escala da arca, ele é capaz de transportar em torno de 240 ovelhas, tá? Nesse tamanho aí de 75,6 metros cúbicos. Considerando que o volume líquido da arca é mais de 422 vezes maior do que o do vagão do trem, pode-se concluir que seria possível carregar muito mais do que 100 mil animais do tamanho de uma ovelha na arca. Mais de 100 mil. Quando a gente falar dos animais, a gente vai chegar aí ao número mais aproximado disso. Tá? Mas é só para a gente mostrar que a arca sim suportaria uma quantidade enorme de animais. E a gente sabe que a maioria dos animais são menores do que uma ovelha, né? Enfim. Voltando a falar de embarcações, agora a gente fala aqui de embarcações não de madeira, né? Hoje com a estrutura de aço, né? Como manda a engenharia hoje. A gente tem o transatlântico, o Wonder of Seas, não sei se essa é a pronúncia correta, né? Ele é o maior navio de cruzeiro do mundo, tá? Se eu não me engano, está prestes a ser inaugurado, lançado, e ele tem 362 metros de comprimento. Quase que 3 vezes maior do que a Arca. Tá? Então, é uma estrutura bem maior do que a Arca. E, como eu já falei, o Prelude, ele é da Coreia do Sul. É a maior embarcação hoje do mundo. Para que ele funciona? Ele é, na verdade, uma plataforma flutuante, né, de produção, armazenamento e transferência de gás natural liquefeito, né, o conhecido como GNL. E como a gente já citou antes, ele tem 488 metros de comprimento e 74 metros de largura, ou seja, quase que 4 vezes maior do que a Arca de Noé. Então, gente, a história de que um barco tão grande não conseguiria flutuar, que um barco tão grande não conseguiria manter o peso que a Bíblia propõe, isso é uma balela, tá? Uma historinha para só contrariar a palavra de Deus, tá bom? Bom, concluindo, né? Aqui, de fato, a arca tinha o tamanho máximo que uma árvore alcançaria. Sim, teve o tempo suficiente para as árvores chegarem a este tamanho,
A arca tinha uma dimensão média comparada às embarcações modernas, né, de madeira, por exemplo, ou às demais embarcações. Suas dimensões produziam, sim, estabilidade, como foram feitos os estudos, comportaria uma quantidade muito grande de animais, como a gente ainda vai ver mais para frente, e sim, segundo esses estudos de estabilidade, suportaria as mais altas ondas existentes no planeta. Tá? Então, esse primeiro vídeo é para falar, sim, que a arca é totalmente possível, a arca é totalmente comprovada, nesse sentido aí de possibilidade de existência, e a Bíblia, mais uma vez, tem razão. Se você quer continuar conhecendo, entendendo como funcionava a arca, né, como ela estava organizada, dividida por dentro, né, acompanhe a gente aí nos próximos vídeos. Né? Então, se inscreva em nosso canal, né, para ser notificado aí quando a gente produzir mais vídeos, tá bom? E orem, né, principalmente orem para que a gente possa conseguir tempo, né, para a gente produzir mais conteúdo, não só sobre o dilúvio, não só em vídeo, mas, enfim, tudo que o Senhor nos permitir. Tá bom? Jesus abençoe sua vida, que a Shalom de Jesus, que não é a Shalom que esse mundo pode dar, possa inundar o teu coração, a tua vida, né? E que possa te levar a cada vez mais crer na palavra de Deus, né? Na veracidade da palavra de Deus e aplicar para a sua vida. Um Deus que colocou as dimensões exatas para a arca é um Deus que de fato tem controle de toda a história, é um Deus que tem controle sobre a nossa vida, e por mais que hoje pareça estar turbulento, parece que você não vai resistir, parece que você não vai aguentar, se entregue a Deus, ouça a voz do Senhor, peça para, assim como Noé, ele ouviu a voz de Deus em cada detalhe de como a arca deveria ser, você ouvindo a voz do Senhor Deus e sabendo como lidar diante dessa situação, você vai provar o livramento do Senhor, o socorro de Deus sobre a tua vida, tá bom? Meu querido, Deus te abençoe e até uma próxima.